Meu garra doente realizava meus desejos. É isso mesmo, pessoal. A moça que nos conta esse relato conta que o duende dela realizava todos os desejos dela. E vamos pro relato. O duende da garrafa. Olá, Cláudia, meu nome é Marília. E hoje eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre ouvi falar dos chamados duendes da garrafa. Muita gente compra deixando dentro de casa, coloca uma maçã perto, um copo de água e acredita que aquilo traz sorte ou realiza desejos. Mas o que eu descobri foi bem diferente. Eu fui até São Tomé das Letras justamente para comprar um desses duendes. E como dizem que você não deve simplesmente escolher qualquer um, mas esperar aquele que realmente chamar a sua atenção, eu fiz exatamente isso. Entrei em várias lojas, olhei dezenas deles, andei, voltei, olhei de novo, até que em um determinado momento eu bati os olhos em um e tive uma sensação muito estranha. Na mesma hora eu pensei, é esse. Não sei explicar porquê, simplesmente senti que aquele era o meu. Comprei o duende e levei para casa. Junto dele veio um papelzinho explicando alguns cuidados. Dizia que eu deveria oferecer maçãs, água e outras coisas, além de mantê-lo naquele recipiente. Só que eu havia pesquisado bastante sobre elementares e acreditava que não devia mantê-lo preso. Então fiz uma coisa que muita gente talvez considerasse absurda. Eu tirei o duende da garrafa, quebrei o recipiente, retirei ele de dentro e comecei a tratá-lo como se realmente fosse um ser que estivesse ali. Mas, gente, não deixa de ser, né? Pra quem acredita, porque o que acontece? Se tem gente que vê até ele respirar dentro da garrafa, não é um ser? É um ser, né? Conversei com ele, apresentei a casa, expliquei que aquele seria o lugar onde ele ficaria. Passei a deixar maçãs, água, leite para ele e comecei a fazer os meus pedidos. No começo eu não esperava que acontecesse nada, mas aconteceu. Eu fazia um pedido e algum tempo depois aquilo acontecia. Fiz outro, aconteceu novamente, e outro também aconteceu. Aquilo começou a me deixar impressionada. Eu passei a acreditar que realmente havia alguma coisa naquele duende. E foi aí que comecei a ficar cada vez mais cuidadosa com ele. Porque eu acreditava que se eu tivesse despertado aquela força, também tinha a responsabilidade de cuidar dele. Eu nunca deixei o duende preso. Na minha cabeça, aquilo era fundamental. Inclusive, existem pessoas que dizem que já viram a garrafa ficar completamente suada. Olha, gente, o que eu falei, né? Como se alguma coisa estivesse respirando lá dentro. E mesmo assim, elas mantinham o duende preso. Eu tinha outra crença. Para mim, se você prender uma coisa que não quer estar presa, uma hora ela pode se soltar, se voltar contra você. Lógico, né? Você tá mantendo a coisa presa ali. E foi justamente isso que eu nunca coloquei o meu de volta na garrafa. Durante um tempo, tudo correu muito bem. Eu fazia os pedidos, cuidava dele e as coisas aconteciam. Até que um dia aconteceu uma coisa que acabou com tudo. Uma criança foi até a minha casa e pegou o meu duende. Ai, meu Deus. Quando percebi que ele tinha desaparecido, procurei, perguntei, tentei descobrir onde ele tinha ido parar. Mas nunca mais consegui encontrar. E depois disso acabou. Os pedidos pararam de acontecer, tudo aquilo que antes parecia funcionar simplesmente desapareceu. Até hoje eu penso naquele duende. E tenho vontade de voltar para São Tomé das Letras para procurar outro. Porque eu acredito que aqueles que vêm de lá carregam alguma coisa diferente. Uma energia própria daquele lugar. Pode parecer loucura para muita gente, mas eu vivi aquilo. Eu vi os meus pedidos acontecerem e para mim não foi coincidência. Então, Cláudia, esse foi o meu relato. Talvez algumas pessoas não acreditem em nada disso, mas eu acredito. E se um dia eu voltar para São Tomé das Letras e encontrar outro doente que me escolha, eu não sei se vou conseguir resistir à tentação de levá-lo para casa novamente.
Um beijo, Cláudia, e eu ainda tenho outros relatos para te contar. Então manda para mim aí, por favor. Gente, então eu tinha muita vontade de ir lá em São Tomé. Tinha vontade de ir lá, de comprar um duende, né? Porque eu acho umas gracinhas. Mas eu ia manter, tá vendo? Eu ia manter na garrafa agora, hoje. Hoje em dia, por causa desse relato, eu já não manteria mais. Eu ia tentar a sorte que nem a moça, né? Eu ia fazer o que ela fez, né? Porque, né? Não custa tentar, né? Só que agora pra mim ficou quase impossível ir lá, porque ficou muito longe pra mim. Que eu agora aqui em Santa Catarina, pra ir lá pra São Tomé, é muito longe. Tenho nem tempo pra isso. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, de curtir, de compartilhar e de me seguir. Que tem muita gente que assiste e não estão me seguindo, hein? Faz o favor de me seguir. Obrigada e até a próxima.